Olá, sétimo ano! Espero que estejam bem! Chegamos à nossa quarta videoaula de português. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, vamos estudar coesão textual. Vocês sabem o que é coesão? Não? Então vamos aprender. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos como palavras e expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Vejamos um exemplo de texto sem coesão. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Carlos Drummond de Andrade. Nesse poema, percebemos total falta de nexo. Uma frase não se relaciona com a outra. Quando o texto é incoesivo, prejudica o processo de comunicação. Vamos conhecer agora os tipos de coesão textual. Coesão referencial é o vínculo que existe entre palavras, orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. Isso pode ocorrer através da anáfora ou catáfora. A anáfora faz referência a uma informação que já foi mencionada no texto, ou seja, ela retoma um componente textual e também pode ser chamada de elemento anafórico. Os pronomes, por exemplo, são elementos anafóricos. Vejam o exemplo. O doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. Nesse exemplo, houve a retomada do substantivo doutor pelo pronome ele. E em Mariana comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Percebam a retomada do substantivo carro por outro substantivo veículo. Podemos dizer que o pronome pessoal ele e o substantivo veículo são elementos anafóricos, ou seja, que retomam termos anteriores. Ó, memorizem aí. Anáfora é a retomada a um elemento anterior. Vejam, anterior, anáfora, beleza? E a catáfora? Vamos ver. Se na anáfora é antes, logo, na catáfora, o referente aparece depois do item coesivo. Você identificará o elemento coesivo e depois catará, catáfora, a que termo se refere. É o contrário da anáfora. Entenderam? Vejam nos exemplos. Só desejamos isto. Férias. Percebam que o pronome demonstrativo isto aparece antes do referente férias, que aparece logo depois. E em Pedro comprou vários ingredientes: açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Notem que a expressão vários ingredientes aparece antes do referente que apresenta quais itens Pedro comprou: açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Tranquilinho, né? Então, continuemos. Os principais mecanismos da coesão referencial ocorrem por meio da elipse. Acontece quando se omite um termo já exposto previamente, mas percebido na oração ou texto devido ao contexto da mensagem apresentada. Exemplo de coesão referencial por elipse. Vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? Vejam bem, nesse tipo de coesão,
um elemento do texto é retirado, não aparece expresso e evita a repetição. Vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? A praia está subentendida. E em a mãe foi a primeira a chegar à casa. Abriu a porta, tomou banho, fez o almoço e esperou sua família chegar. Notem que há a omissão do termo a mãe nas outras ações para evitar a repetição. Compreenderam? Agora estudaremos a coesão referencial por contiguidade. Epa! Não se assustem com o nome, pois contiguidade significa aquilo que é próximo, imediato. Ocorre com termos que possuem mesmo valor semântico. Vejam, ao decorrer em que o mar se agitava, as ondas batiam nas pedras, a espuma branca chegava na areia e as águas novamente se acalmavam. Percebam que os termos ondas, espuma branca e águas possuem o mesmo sentido que mar, certo? Vamos para o estudo da coesão referencial por substituição. Acontece quando há utilização de uma palavra ou termo que tenha valor ou significados sinônimos no lugar de outros. Vejamos. Exemplo: Marcos partiu. Ele fica feliz quando vai para o aeroporto, mas é um homem muito ligado à família e aos amigos. Percebam que as palavras em negrito estão presentes para evitar a repetição de Marcos em tão pouco tempo nos períodos que se sequenciam. Até aqui, tudo certo? Vejam bem, a substituição de um termo ocorre quando uma palavra ou substantivo é retomado ou sucedido. No caso da retomada, tem-se a anáfora e em caso da sucessão, existe a catáfora, que estudamos no começo, ok? Há também outros exemplos possíveis que contribuem para a coesão de um texto, como os hiperônimos e hipônimos. O hiperônimo acontece quando o primeiro termo possui uma totalidade e importância maior, maior, na frase que o termo que o segue. Exemplo: gosto muito de bolo, de chocolate, então amo. Bolo abrange chocolate. Já o hipônimo, hipo, menor, acontece quando o segundo termo mencionado tem mais peso que o primeiro. Exemplo: os sapos ficaram de olho nas moscas. Os anfíbios são predadores de mosquitos e alguns outros insetos. Anfíbios abrange sapos. Muito bacana, não? A nossa língua portuguesa é perfeita. Porém, terminamos por hoje os nossos estudos. Quer dizer, a videoaula, porque tem muito mais na sua OE e nos podcasts. Não deixe de conversar com o seu professor. Um grande abraço e bons estudos!